Mateus capítulo 26. Jesus avisa Pedro. 31 Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: Matarei o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. 32 Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. 33 Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. 34 Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. 35 Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus no jardim do Getsemane. 36 Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. 37 Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. 38 E disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. 39 Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. 40 Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? 41 Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. 42 Pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. 43 Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. 44 Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 45 Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem! Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. 46 Levantem-se, e vamos embora. Vejam! Aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus é preso. 47 Jesus ainda estava falando, quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. 48 O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: Prendam o homem que eu beijar, pois é ele. 49 Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. 50 Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. 51 Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. 52 Aí Jesus disse: Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. 53 Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? 54 Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer? 55 Depois Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. 56 Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas escrituras sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Êxodo capítulo 34. As novas placas da lei. O Senhor Deus disse a Moisés: Corte 2 placas de pedra iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. 2 Amanhã cedo esteja pronto para subir o monte Sinai a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. 3 Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá estar em qualquer parte do monte.
As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. 4 Então Moisés cortou outras 2 placas de pedra, iguais às primeiras, e, no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o monte Sinai, levando consigo as 2 placas. 5 O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés, e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. 6 Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fique irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes, que não podem ser medidos. 7 Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. 8 Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. 9 Ele disse: Ó Senhor, se estás, de fato, contente comigo, eu te peço que vás conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como o teu povo. A renovação da aliança. 10 O Senhor Deus disse a Moisés: Eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, ó Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. 11 Obedeçam às leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. 12 Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. 13 Pelo contrário, derrubem os altares deles, destruam as colunas do deus Baal e cortem os postes da deusa Azerá. 14 Não adorem nenhum outro deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. 15 Não façam acordos com os moradores da terra que vai ser de vocês. Nos seus cultos eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para suas reuniões religiosas, e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. 16 Os filhos de vocês poderiam casar com mulheres estrangeiras, e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem os deuses pagãos que elas adoram. 17 Não façam deuses de metal, nem os adorem. 18 Comemorem a festa dos pães sem fermento. Como lhes ordenei, comam pão sem fermento durante 7 dias no mês de Abibe, que é o tempo certo, pois foi nesse mês que vocês saíram do Egito. 19 Todo o primeiro filho é meu e também o primeiro filhote macho dos animais domésticos. 20 Mas, se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam-me um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Para ficarem com todo o primeiro filho de vocês, paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. 21 Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém não trabalhem no 7º dia, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer a colheita. 22 Comemorem a festa da colheita quando começarem a fazer a primeira colheita do trigo. E comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as suas frutas. 23 3 vezes por ano todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Deus do povo de Israel. 24 Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês e assim aumentarei o seu território. Então ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as 3 festas, quando vocês vierem me adorar. 25 Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não tragam pão feito com fermento, nem guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido na festa da Páscoa. 26 Todos os anos levem à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que vocês colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. 27 O Senhor Deus disse ainda a Moisés: Escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. 28 Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada.
Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Moisés desce do Monte Sinai. 29 Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. 30 Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o seu rosto brilhando. 31 Porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. 32 Depois disso todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. 33 Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. 34 Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo que Deus lhe havia mandado dizer. 35 E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Êxodo capítulo 35. O sábado, Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhe disse: é isto que o Senhor mandou vocês fazerem. 2 Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia deve ser sagrado, um dia solene dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. 3 No sábado, nem mesmo acendam fogo nas suas casas. Ofertas para a tenda sagrada. 4 Moisés disse a todo o povo de Israel: é isto que o Senhor ordenou. 5 Façam uma oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isso deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze. 6 Fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra. 7 Peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia. 8 Azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para um incenso de cheiro agradável. 9 Pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Objetos para a tenda sagrada. 10 Todos os homens habilidosos deverão vir e fazer tudo o que o Senhor mandou. 11 Isto é, a tenda, as suas coberturas, a de dentro e a de fora, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. 12 A arca da aliança, os seus cabos de madeira, a sua tampa e a cortina para separar o lugar santíssimo do lugar santo. 13 A mesa, os seus cabos e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus. 14 O candelabro e o seu equipamento, as lamparinas com o seu azeite. 15 O altar de queimar incenso e os seus cabos, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina para a entrada da tenda. 16 O altar de queimar as ofertas e a sua grelha de bronze, os cabos e o resto do equipamento do altar, a pia com seu suporte. 17 A cortina do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio. 18 As estacas e as cordas da tenda, e as estacas e as cordas do pátio. 19 As roupas que os sacerdotes usarão quando servirem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas de Arão e dos seus filhos. O povo traz ofertas. 20 Então o povo de Israel foi para casa. 21 E todos os que, de fato, queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. 22 Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. 23 E também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã azul, púrpura e vermelha, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas. 24 Todos os que podiam dar trouxeram prata e bronze como oferta ao Senhor, e também os que tinham madeira de acácia que podia ser usada para qualquer trabalho. 25 Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que haviam feito, fios de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. 26 Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. 27 Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. 28 E trouxeram também especiarias e o azeite para as lamparinas, para ungir e para o incenso cheiroso.
29 Todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. Artesanato para a tenda da presença de Deus. 30 Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. 31 Deus o encheu com seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. 32 Para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. 33 Para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira, e para fazer todo tipo de artesanato. 34 O Senhor deu a Bezalel e a Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. 35 Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos.